Olá, boa noite. Deixa eu colocar aqui o top fixo. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Papo Adotivo, né, produzido pelo GA de Recife. E queremos convidar vocês para que possam se inscrever lá na nossa página no YouTube, seguir nosso Facebook. Aqui na nossa bio do Instagram tem um link que vocês podem chegar a essas páginas, porque essas lives ficam gravadas tanto aqui no Instagram como também vai para o YouTube. Né? Também quero convidar vocês para que na primeira terça-feira do mês a gente tenha um bate-papo, um debate lá um bate-papo no Facebook, ok? Então, gente, o tema de hoje a gente vai falar sobre luto da infertilidade no preparo para a adoção. Achamos de suma importância esse tema, porque sabemos que a maioria das pessoas, dos pretendentes que vão para a via da adoção, eles vêm de um luto, ou seja, de uma infertilidade. Né? Então se fala muito em infertilidade, mas às vezes não se fala do luto. Né? E para isso a gente convidou hoje uma psicanalista, chama-se Sandra Quintino, né, de São Paulo. Ela é especializada em adoção, ela é mãe por adoção também e faz parte voluntária do Adoção Brasil e do GAA, ou seja, do Grupo de Apoio de São Paulo. Né? Eu vou ver se Sandra já está presente aqui com a gente para pedir para ela entrar. Ok. Aí um pouquinho para que a gente possa conversar sobre esse tema, não é tão necessário no mundo em que pouco se fala. Olá, Sandra. Olá, boa noite Boa a noite. todos. Tudo bem? Tudo ótimo, e vocês aí em Recife? Tudo jóia. Aqui a gente está com um clima legal, quente geralmente, mas hoje está um clima razoável, né, nesse inverno. E aí, vocês, como é que estão? Vou te falar que aqui mudou o tempo, esfriou. A gente estava com 35 graus aqui em São Paulo e esse tempo louco mudou agora aqui. Estamos com um friozinho gostoso aqui. São Paulo tem essa loucura, né, de mudança de clima, com muita rapidez, né? A gente fala que São Pedro é bipolar. Diz que o pessoal sai assim com a roupa e tem que voltar com outra, né, para Sim, casa, né? a gente anda com guarda-roupa embaixo do braço. Então, Sandra, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado pela tua disponibilidade. O GA de Recife te recebe assim virtualmente de braços abertos. Mas doido que essa pandemia acabe para que possamos receber vocês e dar um abraço, um aperto de mão. Tá? Ai, Para trocar obrigada. ideias, ok? Então, Ok. antes de iniciarmos nossa live, nossa apresentação, como a gente tinha combinado, a gente vai fazer como é que eu falo? Uma apresentação, uma descrição de nós para apresentação, para que a gente tenha inclusão social, para que as pessoas Uhum. que vivam com deficiência visual possam participar, tanto ao vivo, como através das nossas gravações, que fica aqui no Uhum. nosso Instagram, no YouTube. Então, eu vou iniciar e depois passo a bola para você, ok? Tá joia, vamos lá. Então, gente, meu nome é Eden Figueiredo, eu sou pai por adoção, sou voluntário do GA de Recife, aqui do Grupo de Apoio de Recife, coordenador do Grupo Flores da Adoção de Garanhuns, né? Então, ou seja, a gente está bem ligado à questão da adoção. Eu sou uma pessoa do gênero masculino, né? Tenho cabelo pouco mais grisalhos, barbas grisalhas, estou usando um óculos de armação preta retangular, de lentes transparentes. Estou vestindo uma camisa creme com listinhas brancas, não sei se está aparecendo listinhas, mas e assim, no fundo aqui da minha sala, eu tenho uma parede 3D e uma plantinha que eu cultivo e converso muito com ela, que é uma palmeira ráfia. Então, eu converso muito com essa planta. Ela faz parte da nossa vida aqui em casa. E agora, Sandra, eu vou passar a bola para você, para que você possa fazer essa sua autodescrição. Tá joia. Boa noite, meu nome é Sandra Quintino, eu sou psicanalista aqui em São Paulo, eu sou especializada em adoção, mãe por adoção também, voluntárias do Adoção Brasil e do GAASP São Paulo, onde eu atuo no pós-adoção. Eu sou do gênero feminino, tenho o cabelo bem curto, meu cabelo é loiro,
e grisalho. Eu tô com óculos de lentes quadradas, uma blusa preta e atrás de mim eu tenho vários armários de madeira. Pois é, então estamos, né, fizemos nossa autodescrição para que as pessoas, em Sim, respeito, a gente tem que se acostumar, né, Sandra, a ver que não sim. é só nós que estamos aqui, não é? Aos Isso tem que poucos a gente, deixar de ser estranho e anormal, né? Tem que passar a ser visto com normalidade, né? justamente, ele tem que fazer parte de nós, principalmente nessas questões virtuais, né, que a gente está aqui. Hoje eu estava conversando com um amigo que quando a gente fala com alguém que tem dificuldade visual fisicamente, a gente toca na pessoa, né, para conhecer. Nesse momento, né, a gente está virtual e não pode pegar muito das pessoas, né? Não Então, pode tocar em ninguém, abraçar ninguém, né? isso. Então, vamos nos descrever sempre, né, gente? Claro. Então, Sandra, eu assisti várias lives suas, assim, gostei muito, aprendi muito com você, e daí surgiu esse convite. Mas aí eu queria que tu se apresentasse da forma assim, como foi que o mundo da adoção chegou para você, né? Já que é uma Uhum. especializada em adoção. Então, eu acho a minha história, sem querer ser arrogante, mas a minha história é tão interessante, mas eu só me apropriei dela de alguns anos para cá, porque na minha família são 5 adoções. A minha mãe, que tem 84 anos, foi adotada lá em 1901, uma adoção brasileira, que naquela época não existia nada disso, né? Minha mãe foi adotada recém-nascida. A minha mãe, infelizmente, ela soube da adoção dela só aos 51 anos de idade, soube numa briga com uma prima, então a gente já começa com uma questão super séria, né, na adoção. E eu acho que até hoje, 30 anos depois, ela não se recuperou dessa forma, né, que a gente fala, que ela soube da adoção, Ô, né, Sandra, 30 anos isso daí, depois. e essa questão aí já daria um tema com a live. Com certeza, com certeza, Só essa aí. Sim. com certeza. Depois veio a adoção de uma prima, que é uma adoção interracial. Meus pais têm que foi também adotado, que depois de 2 meninas biológicas, eles resolveram adotar esse menino. Veio a adoção da minha filha, eu tô dentro desse mundo, eu descobri a minha infertilidade mais ou menos por volta de 2011, então eu sei o assunto não só como pessoa física, mas como psicanalista também, então eu vivo os dois lados, né? E em 2012, eu e meu marido, a gente decidiu adotar, né? Passamos por todo o processo, eu passei pelo processo do luto dessa infertilidade, cheguei a fazer uma FIV, e a gente falou, chega, né? E a nossa filha chegou em 2014, 2 anos depois da fila. A Marta chegou pra gente em outubro de 2014, e hoje é uma meninona de 6 anos e meio de idade. Com tudo isso à minha volta, eu comecei a me interessar muito pelo tema, mas de uma forma que eu pudesse ajudar outras famílias e outras pessoas que quisessem adotar. Então eu resolvi levar a questão a sério, me aprofundar nos estudos como psicanalista. Eu tenho um trabalho acadêmico escrito nessa área, que fala sobre construção de vínculos afetivos. E comecei a tramitar aí nessa área, perambular. Abri minha página no Instagram, que é só sobre adoção, e comecei a me voluntariar. Então, hoje eu sou voluntária nesses 2 lugares que a gente comentou, como psicanalista e como mãe por adoção. E no GASP eu cuido, junto com a Mara, do pós-adoção, que são os pais, as famílias que já receberam seus filhos, né? E estão passando pela adaptação. Então, eu resolvi me apropriar dessa história toda e usar não só como subsídio para o meu trabalho, como virar também uma especialista na área. Então, eu já atendi adolescentes abrigados no consultório, atendo hoje casais e pessoas que querem esse tipo de parentalidade. E quando me convidam, eu falo sim com o maior prazer sobre o tema. Por isso, a adoção na minha vida. Ou seja, ela está em todos os lados, né? Todos. Respiramos a adoção. Aqui Sim. também é assim, participar do tema da adoção no início era porque eu sou de um casal homoafetivo, então era a via escolhida por a gente desde sempre, não pensamos em outra possibilidade. E aí fomos muito bem acolhidos pelo grupo de apoio aqui em Recife, há 7 anos atrás. E eu te digo assim, há 7 anos para cá eu continuo assistindo todas as reuniões, participando ativamente, inclusive também
do grupo de pós-adoção, né, que aqui a gente tem, se chama de NAPA, né, que ele é coordenado pela doutora Suzana Schettini. Adoro ela. Né, assim, então temos o prazer, né, ela está conosco aqui, assim, ao vivo. Que bom, um prazer, um prazer. E assim, com certeza ela está aqui com a gente nesse momento, tá? Então, e aí, assim, gente, vamos abrir logo um parênteses para vocês seguirem aqui o Instagram da Sandra Quintino. É psicanalista, _ Sandra.Quintino. Ponto Quintino, isso. Pronto. Ela, como a gente falou, especializada em adoção, ou seja, sim, não vamos perder essa oportunidade, tá, gente? Desde então, já te digo assim, que nosso contato não fica aqui na live, é só o início, tá? Por favor, né? Por favor, vamos continuar esse contato, poxa. Justamente. Mas aí vamos entrar nesse tema, assim, que a gente geralmente não fala nas reuniões sobre luto, não é? Então, eu queria que tu começasse falando o que é luto para psicanalista, né? Porque muitas vezes a gente fala do luto da perda de um ente querido, né? E assim, é uma coisa que para mim, eu me lembro que na infância era uma coisa muito difícil, perder alguém, assim, continua sendo difícil, mas eu acho que a gente vem trabalhando para que essas coisas não fiquem tão pesadas, né? E aí eu estava dando uma olhada, o luto é vivenciado e é expressado de várias maneiras, né? Então tem pessoas que vivem de preto para expressar aquela tristeza, né? Aquela dificuldade. Em outros lugares vivem de vermelho, na Índia de branco, né? Então as pessoas se expressam de cada forma, de uma forma diferente, de acordo com sua cultura. Mas a gente sabe que não é só isso, né, Sandra? Não é só a perda de uma pessoa querida. E aí eu queria que você falasse um pouco, antes da gente entrar diretamente no nosso tema, sobre o luto. Então, o que acontece? Para a área da saúde mental, o luto, ele representa o quê? Uma perda muito grande, e não só uma perda de uma pessoa, uma perda muito grande, que te traz uma tristeza profunda e que pode alterar o seu dia a dia. Então, visto desta maneira, o luto pode ser qualquer perda grande. Por exemplo, eu perdi um emprego em uma empresa que eu trabalhava há 20 anos. É um luto, porque você estava 20 anos naquela empresa e de repente foi mandado embora. É um luto que precisa ser trabalhado. Por que é tão importante trabalhar o luto? Quaisquer que sejam essas questões. Um luto mal trabalhado, um luto não vivido plenamente, ele vai trazer futuramente traumas psíquicos que vão poder influenciar na vida dessa pessoa mais para frente. E sim, existem várias formas de luto, né? Existem muitas pessoas que não conseguem olhar para o próprio luto, inclusive, não conseguem vivenciar esse luto. Existem pessoas que vivenciam esse luto de uma forma extrema, e esse luto dura anos, não conseguem sair do luto, é o oposto disso, né? Mas é muito importante que esse luto ele seja bem vivido. O que é viver bem um luto? É passar por todas as fases desse luto, né? O luto ele tem 5 fases que eu vou explicar mais lá na frente. Mas o luto, de uma forma geral, ele é isso. Ele é uma perda muito grande que provoca essa tristeza profunda e que vai interferir no seu dia a dia. O Freud, ele diz isso muito bem no texto dele, Luto e Melancolia, né? Então aí ele expande essa questão do luto, que não foca só no que a gente está mais acostumado, né? Que é quando alguém falece, quando alguém morre. Pois é. Aí eu estava vendo uma reunião também com uma psicóloga e ela falando que que o seu filho morreu com poucos meses de vida, né? E aí ela passou um ano sem poder ver uma criança. Isso maltratava de uma certa forma ela, né? Assim como se assim a lembrança e a questão, não é, que teria que ser resolvida, mas ela disse assim que precisava viver. E tem pessoas que vivem isso com 6 meses, tem pessoas que vivem com mais tempo, né? E aí, assim, em que a gente pode pensar que essa tristeza é uma tristeza normal, natural, que a gente perder, fica triste, mas onde é que ela passa a ser patológica? Então, ela passa a ser patológica a partir do momento que a pessoa ela não consegue sair desse luto e a gente percebe que esse luto está durando muito tempo. Então, quando você tem um acompanhamento com um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, se for preciso,
esses profissionais trabalham juntos para ver como está a vida dessa pessoa, como está o dia a dia dessa pessoa. Essa pessoa ela está em depressão profunda ou não, ela não consegue mais levantar da cama por conta desse luto, ela não consegue mais fazer as coisas cotidianas da vida dela. Então você vai observando como essa pessoa vai vivenciando o luto. Ela está conseguindo passar de uma fase para outra? Ela não está, ela está fixada numa única fase. Então você tem como acompanhar quando essa pessoa está em análise. E aí você vê se ele virou patológico, virou uma depressão profunda. Então o psiquiatra vai avaliar se é esse o diagnóstico e se precisa medicalizar ou não. O analista, o psicólogo vai conseguir avaliar, olha, está influenciando demais o dia a dia dessa pessoa. Talvez ela precise tomar alguma medicação que o psiquiatra talvez seja bom dar. Então você tem que ir acompanhando caso a caso para ver. Não tem uma data fixa. Tem uma pessoa que ficou no luto da infertilidade durante 1 ano. Deu uma pequena travada. Aí para adotar uma criança, mas veja, ela ficou 1 ano no luto da infertilidade dela. Então é acompanhando, é caso a caso mesmo. Ô, Sandra, e assim, agora tem uma coisa que a gente questiona sempre, assim, tem pessoas que não se percebe que está nessa depressão, né? Acha que o luto é normal, e aí eu acho que tem que alguém, né, amigo, aquele companheiro ou aquela família que está ali, que tem que dar aquele sinal às vezes, né? Porque assim, tem pessoas que têm consciência, né, dessa tristeza, que essa tristeza está passando dos limites. E aí procura ajuda, mas tem outras que não. E tem outras, inclusive, assim, que sente que essa tristeza está passando do seu limite, não é que está atrapalhando o estudo, está atrapalhando o trabalho, mas não tem força para pedir ajuda. E muitas vezes a gente até apoia, quer ajudar, e ela diz assim, eu não consigo. E aí, o que é que a gente... Então, né, pensamentos comuns quando você está em luto pela infertilidade, né, que são comuns, que as pessoas podem observar. Sentimento de culpa por conta da infertilidade, a pessoa se sente muito culpada de não conseguir gerar uma outra criança, e aí acha que essa infertilidade está tirando a felicidade do companheiro ou da companheira, dos avós de serem, dos pais de serem avós. Então, assim, sentimento de culpa muito grande vem com as pessoas que recebem esse diagnóstico. Uma tristeza enorme por não conseguir gerar uma criança biologicamente. Raiva, que é um pouco do que você falou, né? Essa pessoa que não conseguia ver outra criança, dá um sentimento de raiva, porque fala, por que ela consegue, ou ele e eu não consigo? Então vem um sentimento de raiva gigantesco. Vem um sentimento de frustração, né? Porque ela tem, então a pessoa fica muito frustrada. Sentimento de derrota gigantesco. Sentimento de fracasso. Todos esses são sentimentos muito comuns quando você recebe o diagnóstico de infertilidade e que as pessoas podem perceber. Uma vez percebido todos esses sentimentos, isolamento social, às vezes a pessoa não vai mais em lugares onde tem crianças ou mulheres grávidas. Eu não quero ir mais na festinha de buffet que eu fui convidada. Por quê? Porque lá eu vou me deparar com a minha incapacidade que a pessoa acha, né? Então, assim, eu não quero entrar em contato com este sofrimento. O que faz muito difícil você falar para a pessoa, não, você tem que fazer análise e a pessoa topar ir para análise. Isso tem que ser muito vindo da pessoa. Olha, eu percebo que eu tenho um problema, eu quero sair ou resolver essa questão, então eu vou procurar ajuda. Quem está mais perto, como o esposo, a esposa, companheiro, companheira, talvez tenha mais facilidade de enxergar esse outro lado e falar para a pessoa, olha, eu estou vendo que você está sentindo muita raiva, está se sentindo culpada, está se sentindo, às vezes, menos mulher ou menos homem, esse isolamento social. E eu acho que isso não está te fazendo bem, então vamos procurar ajuda? Vamos tentar resolver isso?
tem que ser sempre nesse sentido, né? De procurar ajuda, vamos sair dessa, vamos resolver essa tristeza, vamos... isso está te trazendo uma série de problemas aí no nosso dia a dia. O que você acha? Vamos resolver? Vamos conversar com um psicólogo, com um psicanalista? Tem que ser muito nesse sentido, sem pressão, sem obrigar, porque senão já começa errando e não vai dar certo. A pessoa não vai querer. Você não consegue tirar a pessoa daquele local e levar na pulso, né, Sandra? Não. Me diz uma coisa, mas aí você estava falando daqueles das 5 fases do estágio, né? Das fases do estágio do luto. Então, o que acontece? O luto ele tem 5 fases, né? Então, a pessoa ela passa, né, num primeiro estágio. Recebi o diagnóstico de infertilidade. O médico falou, olha, infelizmente, enfim, você pode fazer 8 FIVs, que eu conheço pessoas que fizeram 8 FIVs, 7 FIVs, mas não está dando certo, não vai dar certo. A primeira fase é a fase da negação. Eu recebo esse diagnóstico, eu falo que não pode ser, não entendi, tem alguma coisa errada, vai em mais 3, 4, 5 médicos, todo mundo tem direito a escutar outras opiniões, né? Mas os 3, 4, 5 médicos falam a mesma coisa. Não, realmente, não tem como, e a pessoa continua insistindo, então você percebe que está nessa fase de negação, de negar a questão. A segunda fase é a fase da raiva. Por que comigo? Por que eu? Porque só eu não consigo, porque todo mundo tem filhos e eu não tenho. Então vem essa fase da raiva. A terceira fase é a fase que a gente chama de barganha. O que é essa barganha? Eu vou fazer promessas com Deus, com Alá, enfim, com Buda, para conseguir engravidar. Então tem esse momento de barganha, né? De fazer promessa, de fazer qualquer coisa que eu consiga barganhar para tentar engravidar. De novo, não é contra a fé de ninguém, mas você já teve o diagnóstico negativo, não tem o que fazer, mas a pessoa tenta a barganha. Passando a barganha, a pessoa deprime. Esse deprimir não é uma depressão grave, mas a pessoa fica deprimida, né? Então aí é o começo da aceitação. Porque quando ela fica deprimida, ela começa a aceitar que não tem volta. E quando ela começa a ver que não tem volta, é esse diagnóstico mesmo, aí ela fica deprimida. E depois da depressão vem a aceitação. Ela entende que a situação dela ou dele é aquela situação, é a situação da infertilidade, né? E aí, passadas essas 5 fases, bem passadas, bem analisadas, bem elaboradas, aí sim a gente pode dizer, ok, você fez o luto da infertilidade, passou bem, tá bacana, e aí sim você pode agora fazer o que você quiser da sua vida, né? Ou partir para adoção em formas de parentalidade, ou decidir não ter filho. Mas isso não tem um prazo, né, estabelecido. Isso. Ô, Sandra, necessariamente nem todas as pessoas têm que passar por essas 5 fases, não é isso? E também, assim, elas podem ser de locais diferentes, uma antes, outra depois, ou geralmente é nessa sequência? Então, geralmente, na maior parte das vezes, ela pode acontecer nessa sequência, porque o psíquico da pessoa funciona assim, por isso que tem essas 5 fases. Pode acontecer da pessoa deprimir no início? Pode acontecer da pessoa deprimir no início. Ela recebe o diagnóstico e aí combina a não aceitação com a depressão, e ela já deprime. Pode sim. Ela pode não passar pela fase da barganha, por exemplo. Pode não passar pela fase da barganha e não ter barganha. Pode sim pular etapas ou juntar etapas. Isso daí, com certeza. E aí vem assim, né? Eu tenho que superar isso para seguir um caminho, né? Primeiro, como se fosse um projeto que eu tenho que fechar esse ciclo, né? Para conseguir chegar no outro caminho que seria de outras oportunidades, né? De vivenciar a paternidade por outras vias, né? E por que isso é tão importante, né? Porque olha a gravidez biológica, o que ela é, e olha tudo que essa mulher ou esse homem, eles estarão abrindo mão. A gravidez biológica, uma pessoa gerando outra,
você tem uma série de questões na gravidez biológica que você talvez não tenha na adoção, como montar enxoval sabendo qual o sexo do seu filho, chás de bebê, chá revelação, ultrassons, exames, tudo isso na parentalidade via adoção você não vai ter. Então a gente fala e parece ser simples, mas é uma série de coisas que a pessoa tem que abrir mão, né? A surpresa de contar para o marido, estou grávida, o marido recebendo essa notícia, vamos ter um bebê, vamos ser pais, você sabendo quando esse bebê vai nascer, quando vai chegar, a festa que vão fazer quando esse bebê como a forma que a mulher é tratada quando está grávida, que muitas vezes é mimada, é cheia de coisas, etc e tal. Então, assim, tudo isso, os casais têm que abrir mão. Então, assim, não é tão simples como a gente está falando, é uma série de coisas, de romantização, e que a sociedade ainda fala, muitas vezes a gente tem essa pressão enquanto mulher de sermos mães, de termos os nossos filhos. Então é uma série de questões que às vezes a própria mulher traz, desde criança, o desejo da maternidade biológica, né? Então, são muitas coisas que você tem que abrir mão. A escolha do nome do seu filho, a gente sabe que na adoção as crianças, na maior parte, já vêm com o nome, que pedem para que não seja alterado, né? Porque ela já se identifica com esse nome. Sim. Então, são muitas coisas que você tem que fazer luto, que você tem que falar, não terei isso. Não terei isso. Você pode ter de outras formas, mas nesse momento é o não terei. Não terei barriga, não terei chá de bebê, não terei chá revelação, não terei mimos de grávida, não terei. Então, assim, o que você faz com essa dor? Você tem que elaborar essa dor, elaborada em análise, para que você consiga partir de uma maneira saudável e minimamente equilibrada para uma outra opção de parentalidade. Então, é muita coisa que a pessoa não terá para passar em branco. Por Ô, isso que o Sandra, luto é muito importante. isso. E também vem aquela questão, assim, a infertilidade, quer seja feminina ou masculina, ainda provoca situações emocionais e sociais, né, que precisam ser trabalhadas, né? Muitas vezes a mulher, por ser infértil, ela se sente menos mulher, né? E aí, falando de homem já viu, né? Que aí Menos viril. mistura, né, a situação de uma coisa que não tem nada a ver com outra, que é ser um homem potente, um homem viril, né? Que Uhum. aí ele e aí tem que vivenciar isso aí, ser bem resolvido para que não venha esse filho a frustração de não ter sido gerado por si próprio, né? Pelo casal. Então, essa é a grande questão, né? E por isso que essa até foi uma ideia da Cissa, do GASP aqui em São Paulo, da gente tocar nesse tema. E depois que a gente fez essa live, eu recebi vários convites para falar em outros lugares. Porque essa é uma questão muito importante, porque ainda hoje a maior parte das adoções são por conta de infertilidades ou esterilidades. E isso nunca é falado, né? Eu tenho recebido muitos recados, muitas mensagens de pessoas falando, nossa, eu deveria ter escutado essa live há um ano atrás, né? Eu deveria ter sabido disso há não sei quanto tempo atrás, para ir atrás e trabalhar essas questões. O que acontece? Se a pessoa, imagina essa pessoa não trabalhou esse luto e vai para a parentalidade via adoção com todas essas questões mal resolvidas, né? Sem passar por uma análise, sem passar por nada. Simplesmente não fala sobre o assunto. Quando você vai para a adoção, as pessoas muitas vezes acham que, não, eu não quero lidar com isso porque dói. Sim, vai doer mesmo, né? Mas o não lidar pode ser muito pior. E pior para quem? Para as crianças que serão adotadas, né? Porque essa criança que chega na família, para essa mulher, para esse homem que não elaborou esse luto, ele pode ser a lembrança do fracasso da genética desses pais. Então, olha, eu adotei esta criança porque eu não fui capaz de gerar um filho, biologicamente. Eu adotei esta criança porque eu não tive opção. Eu queria ser pai, queria ser mãe, mas como eu não consegui gerar biologicamente, então eu fui para a adoção.
Então não existe um verdadeiro amor e vontade de vincular-se a esta criança desta forma. E aí acontecem os problemas, inclusive pode acontecer uma possível devolução, quando isso não é muito bem elaborado, isso não é muito bem trabalhado, né? Então olha o perigo que a gente tem aí de um tema que é pouco falado ainda, mas que é tão importante para as crianças, né? Imagina uma possível devolução por conta desse luto mal elaborado. É muito sério, muito sério. Eu estava vendo também assim que a fertilidade humana ela não é de grandes proporções, né? Eu sei que a gente tem 20% por mês de chance de gerar, né? De engravidar. Ou seja, nós temos 20% só, é muito pouco, né? Então, assim, e aí vinha pensando isso sem fertilidade, né? Sim. E aí, Não, dando. Pode falar. e aí as pessoas, quando eu fazer uma inferência minha agora, né? Quando eu estava fazendo o tratamento para engravidar, os médicos falavam de reprodução humana. As pessoas acham que é super simples engravidar, fácil, e não é bem assim, né? Engravidar é difícil, tem essa taxa de fertilidade que você falou, tem as questões na época eu já estava com mais de 30 anos, então quando você veio fazer uma FIV, as chances de engravidar, acho que eram 22% numa FIV, então assim, o gasto emocional, o desgaste emocional e financeiro são muito grandes, né? E para você ter 20% de chance de engravidar na primeira tentativa, hoje acho que está em torno de R$ 50.000 cada tentativa aqui em São Paulo. Então, quer dizer, e as chances são mínimas, mínimas de você engravidar. Você tem toda a razão, né? Então não é tão simples mesmo. E aí a gente tem fatores biológicos que a medicina ainda não consegue resolver, né? Que é a questão da Sim. idade, a questão de envelhecimento dos óvulos das mulheres. Então, gente, é super complexo, não é engravidar, ó, é super fácil, não é por aí, não. É bem complexo. E é por isso que as pessoas têm que ter consciência disso também. E mais consciência ainda para quem quer entrar no mundo da adoção, né? E se pegar mesmo nesse tema, trabalhar só esse tema para quem ainda não trabalhou, vou trabalhar esse tema na minha análise, vou trabalhar esse tema na minha vida. Para você ir para a parentalidade, para a adoção, de forma resolvida, plena e feliz. Porque é só dessa forma que você vai conseguir vincular-se, criar vínculo afetivo ao seu filho ou à sua filha. Caso contrário, corre-se um grande risco disso não acontecer. E a gente ainda tem que lidar com a família extensa, né? Porque existe cobrança de todos os lados, né? Essa parte é muito cruel às vezes, eu acho, né? Porque assim, a pessoa já tem uma culpa própria, né? Muitas pessoas se culpam porque falam, poxa, eu não estou conseguindo fazer com que os meus pais sejam avós. Aí eu já falo, calma, porque ninguém é responsável pela felicidade do outro. Cada um é responsável pela própria felicidade. E já é muita coisa, hein? Sim. Mas sim, tem uma cobrança muito grande, né? Tem famílias que são mais intrusivas. E aí, quando vem o neto? E às vezes não sabe se o casal está tendo um problema, né? De fertilidade. Quando vem o neto, e aí, vocês não vão engravidar? Eu quero ser avô, eu quero ser avó. E às vezes nem imaginam que esse casal está sofrendo. E quando vem a infertilidade, se ela vem, você tem que lidar com a família extensa, com a sociedade, com os amigos. Sim. Você pode se abrir, contar e falar, como você pode não falar nada, é uma opção do casal, uma opção da pessoa, mas sim, você tem que enfrentar. Eu tenho casos de infertilidade que as pessoas contaram, mas também é complicado, é desgastante. Eu tenho casos de pessoas que não contaram, falaram simplesmente que a parentalidade via adoção foi uma opção e ponto final. É uma decisão muito individual, mas existe uma pressão grande da sociedade, como se a gente só pudesse ser feliz se a gente fosse um casal, 2 filhos, um cachorro e um papagaio. Sim. Não existe outra forma de felicidade, né? Você não pode ser feliz sem ter filhos. Senão algo está faltando, né? Algo está faltando, tem alguma Para coisa eles errada algo na está sua faltando. família. Qual o problema? Tem Qual o alguma coisa problema que tem errada. aí, né? Ou seja, Exato. na festa de casamento já tem esse convite. Quando é que vai ter filho?
né? Quando é Ninguém que nunca vai está acontecer? feliz. Quando vem o primeiro, Né? cadê o segundo? Você vai ter uma só? Não, cadê o segundo filho? Então, assim, gente, não. Filho sozinho é muito mimado, né? Ainda tem uma série de costumes aí cultural, né? Tem. Que leva a Sim, isso, né? E assim, eu sempre exatamente. falo assim, nos grupos de apoio e acolhimentos que a gente faz, né? Que aí eu converso sobre família extensa e digo assim, olha, a decisão de ter filho é do casal ou do pai ou da mãe, né? Não é da família. Logicamente que a gente quer que ela participe, que esse filho seja bem adotado pelos avós, pelos primos, pelos tios. Mas o filho vai ser seu, né? Entre aspas, tem aquele ditado assim, que pariu Mateus, que cuide dele. Né? Então as pessoas só cobram. Né? E quando eu Sim. falo pariu, a gente para pela via adoção também. Né? E aí, É, assim, a gente tem que entender que assim o desejo ele tem que ser dos pais, principalmente, né? Porque para sustentar esse desejo de ter filhos não é fácil. E não é o outro que vai conseguir sustentar esse desejo, como fala o Freud, né? É você que vai ter que sustentar esse desejo, porque ter filhos não é fácil. Você também é pai, você sabe disso, a exaustão que é, né? Então, se você tem filho por conta do outro, você não vai dar conta. Você não vai dar conta de sustentar esse desejo, né? E aí como que fica essa situação? isso, porque assim, a função do pai é cuidar e educar. O tio Uhum. ajuda. Então, ele não pode ser decisivo nessa situação, porque ele só vai ser Não, uma ajuda, né? O filho é sim, seu, quem vai cuidar, quem vai educar é você. Então, tem que ser uma decisão sua, né? Então, eu acho sempre sim, importante falar, quando fala de família extensa, isso, que é muito bom que ela esteja junto, né? Que ela possa apoiar, que elas possam estar do nosso lado. Não tem que ser sua, tanto decidir ter, como também não ter, né? Ou seja, que não possa ter filho por cobrança de ninguém. Né? Então, eu acho que tem que estar muito bem resolvida essa situação, não é verdade? Mas e aí a gente vem a pergunta que não quer calar. Quando sabemos que estamos prontos, devido saído do luto, né? Quando é que a gente sabe que agora não, agora eu estou pronto para outra via de ter filhos, no caso, a adoção? então, quando a pessoa está em análise, a gente consegue perceber por alguns sinais, né? A pessoa já fala da adoção sem ser um plano B da vida, né? A pessoa já fala, não, o meu filho, a minha filha, quando eles chegarem, ele não fala como olha, é uma outra alternativa porque eu não consegui gerar essa criança. A gente vai falando de questões sobre, essa criança você sabe que não vai ser fisicamente parecida com você. Como é isso para você? Então você vai analisando essas questões que a gente sabe que são cruciais para a adoção, né? Ah, para mim ok, para mim não tem problema, por mim tudo bem. É, família extensa, como você acha que é a família extensa? Você está preparado para talvez não ser apoiado na sua decisão? Como é isso para você? E aí a pessoa vai falando para a gente, não, o filho é meu, eu estou decidindo, eu estou triste porque a família não vai me apoiar e tem preconceito, mas a gente está juntos nessa, ou se é monoparental, eu vou encarar e por mim está tudo bem, porque é isso que eu quero, vai ser o amor da minha vida e etc, etc, etc e tal. Quando essa pessoa ela começa a conseguir até idealizar esse filho, que é uma coisa saudável idealizar, né, essa criança, você começa a perceber que existe aí uma ligação e um desejo em relação a esse filho que virá pela adoção. A gente entra nesses pontos críticos da adoção, né? Aparência física, genética, possíveis doenças, essa não barriga, né? No caso da mulher. É Para isso que eu você ia tudo falar. bem essa não barriga, Isso. né? Você está E, preparado para ter seu filho, mas que você não viu sua barriga crescer e tudo bem. Né? Saber que exatamente. é aquela questão da maternagem, né? Independente da gravidez. Entender que a maternidade começa de verdade é depois da barriga, né? Depois da barriga, depois que essa criança nasce, que a maternidade começa de verdade. Então, assim, entender se para essas pessoas isso realmente faz diferença ou não. Porque se a pessoa começar a falar não, e você sentir não faz diferença para minha barriga, entendi que a barriga é um processo, que ok, né, não consegui ter, mas hoje eu entendo que o que eu quero é o depois. Né? Então todos esses são pontos importantes para a gente analisar
e falar para a pessoa, ou até a pessoa, às vezes, os pacientes às vezes perguntam para mim, você acha que eu estou preparada para adotar? Vamos lá, vamos começar, né? E vamos ver. E aí, em algum momento, eu falo, olha, eu acho que sim, que agora você está, pelo menos em relação à infertilidade, você está ok, pode começar o processo, se você quiser. Se não mudou de ideia. Então, são esses sinais que a gente vai vendo. A Ana Luísa aqui está falando, né? Acredito ser muito importante o acompanhamento do psicológico, né? O acompanhamento psicológico para você saber que está bem, né? Ali, né? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu acho fundamental, na verdade, porque as pessoas têm muito preconceito, às vezes, né? Ainda acha que a gente é profissional de louco, né? Que só pessoas loucas e desequilibradas. E não, a análise é para todo mundo. Eu acho que todo mundo deveria fazer análise. E a análise é um ambiente seguro, que você tá ali no que a gente chama de setting, né? Que é o consultório, para falar o que você quiser, para ser quem você é de verdade, sem julgamento, mas com acolhimento, com holding, que nem fala o Winnicott. Então, sim, eu acho muito importante. E ali o analista, ele é uma pessoa absolutamente imparcial e que não está ali para julgar o paciente. É assim, né? E nesses momentos, o analista ele funciona muito como quem está ali acolhendo realmente. E não é família, não é marido, né? Que às vezes é difícil a pessoa se abrir. Exatamente, né? Então, é uma pessoa absolutamente neutra, um analista ou psicólogo, né? E eu acho fundamental, sim, porque ali você pode falar tudo sem medo. E tem a questão mesmo profissional, né? Eu tenho um amigo que assim que ele vive às vezes muito triste, em depressão, e aí eu digo assim a ele, ó, amigo, eu faço tudo que puder com você, mas tem um momento que não é um amigo precisando, é de um profissional, né? Então o amigo te apoia, o amigo te ajuda, mas você está precisando da ajuda de um profissional. E aí eu não tenho essa especialidade, essa especialização para poder te ajudar, né? E a gente tem que normalizar esse tema terapia, né, psicanalítica, porque ainda vem aquela história de ser um artigo de luxo, né? Ainda vem aquela história assim, que eu tô, por exemplo, eu sou cirurgião dentista, então assim, eu tô com dor de dente, eu corro rapidinho. Mas se é uma depressão, eu vou deixando para amanhã, porque eu tenho outra coisa para resolver, né? Precisa normalizar essa terapia, né? No mundo como um todo, né? Para todo mundo mesmo. Né? Então, É para todo mundo, sim, com certeza. E hoje em dia, existem várias clínicas sociais Brasil afora. Hoje em dia é acessível a todo mundo, sim. Existem clínicas que praticam valores muito baratos e que você consegue, com certeza, achar um local para você. E assim, é muito difícil você conseguir identificar todas essas questões que a gente está falando, por exemplo, do luto na infertilidade, sozinho. Como que você vai identificar tudo isso? Como que você vai passar por tudo isso sem de um profissional? Tem pessoas que passam? Tem pessoas que passam. Mas talvez seja muito mais sofrido, talvez seja muito mais longo esse processo. Né? Então, o profissional consegue enxergar coisas que muitas vezes você sozinho não consegue enxergar. Ou às vezes você mesmo se escutando durante a sessão, que às vezes a gente não consegue se escutar, e às vezes na sessão é impressionante esse processo de escuta, o paciente vai se escutando e vai tendo insights, e vai chegando a conclusões que são maravilhosas, são lindas de ver, né? Mas o luto na infertilidade é um processo muito doloroso e muito profundo, né? Eu acho que para passar sem a ajuda positiva de um profissional, né? É quase que um amparo. eu gosto também muito de observar que assim, no período que se descobre a infertilidade, geralmente é um, né? Não são os dois que são inférteis, né? E aí, assim, a necessidade do apoio do companheiro, da companheira nesse momento, né? De paciência, de não cobrança, né? Porque, assim, muitas coisas podem ficar mal resolvidas aí e gerar um abalo na relação. Então, o que acontece, geralmente, a pessoa que tem o diagnóstico de infertilidade sente-se culpada ou culpado em não propiciar isso para o companheiro ou companheira, né? E aí normalmente abala o casamento. Porque essa pessoa que tem o diagnóstico fala, não, eu vou
liberar o meu companheiro ou minha companheira para ser feliz com outra pessoa, porque aí vem a culpa, né? Eu sou infértil, eu não vou conseguir, então eu vou liberar você para ser feliz com outra pessoa. Então, assim, a pessoa que está do outro lado, que não tem esse diagnóstico, neste momento, se conseguir, tem que ser muito parceiro, tem que estar muito do lado dessa pessoa, e óbvio que o casal tem que decidir realmente se vai ficar juntos ou não, né? Mas o casal que quer permanecer juntos, o outro tem que ser muito parceiro e ter muita paciência, porque vai vir essa questão desse jeito, desse exato jeito que eu tô te falando. Não, eu vou te liberar porque eu não vou conseguir te dar um filho, mas são várias as formas de ter-se um filho. Mas naquele momento aquela pessoa não consegue enxergar isso. Ela só consegue enxergar a infertilidade e abala o casamento. É bem complicado. Então, assim, eu sempre falo assim, de oportunidades, né? A vida está sempre dando a oportunidade de a gente crescer, na verdade, né? E Sim. muitas vezes, uma infertilidade que parece ser uma coisa muito difícil, talvez seja uma oportunidade de crescimento do casal, né? E aí, e aí eu venho também com uma observação que eu sempre escutei isso, que a grande primeira crise de um casal é a chegada do primeiro filho, né? E aí se preparar para a adoção, essa crise vir bem estável, né? Para que também não provoque essa briga de casal, né? Porque é meio que natural, ou seja, o casal vive um para o outro, né? E aí chega alguém, ou recém-nascido ou não, mas que naquele momento precisa de atenções maiores, né? E aí é como se dividisse aquela atenção pelo companheiro. E aí chega uma crise, né? E aí eu volto ali atrás de umas lives que a gente fez sobre a paternidade tóxica, né? Que a mulher se abraça tanto, se agarra tanto ao seu filho, que deixa o homem do lado. E aí ele aproveita e sai mais do lado ainda. E aí, ao invés de estar com a mulher, ou seu companheiro, ou sua companheira do lado, vai tomar uma cervejinha com os amigos. Então, não tem como um filho não é que desestrutura, mas ele muda a dinâmica familiar completamente a chegada de uma criança, né? Então, assim, olha a quantidade de crises que vem, né? Eu não fiz o luto pela infertilidade, eu validade pela adoção, esse filho me lembra a minha incapacidade de gerar, abala meu casamento, olha a desgraceira total que vai ser essa adoção, né? E aí vai ocorrer a devolução dessa criança e provavelmente a separação desse casal, né? Olha como é importante você elaborar o luto. O que eu falo, né? Geralmente, assim, falo hoje em dia, falo, gente, vocês estão ok, luto pela infertilidade resolvido, vamos adotar, vamos. Agora vocês vão ler tudo que deu errado, vão pegar os livros de devolução de criança, de como fica a vida da família depois que uma criança chega. Leio, eu adoro os livros do Schettini, eu falo, leio os livros do Schettini, vamos ler o que deu errado, para vocês terem consciência do que é adoção, do que é serem pais, para aí vocês falarem, ok, eu estou minimamente preparado. Eu não falo mais para ler livros só sobre adoção. Não, vamos ver a realidade, vamos participar dos grupos de apoio à adoção e trocar experiências verdadeiras. Porque não tem como, não importa se biológico ou vem pela adoção, vai mexer com a dinâmica familiar, como você falou. Sim, dependendo da idade dessa criança, se for um recém-nascido, sim, você tem que se dedicar quase que integralmente para formar vínculo afetivo com essa criança. Né, para ser a mãe suficientemente boa, que o Winnicott fala, você tem que criar vínculo, porque essa criança vem de um outro vínculo, da genitora, depois do vínculo do abrigo, se ficou abrigado, para a família substitutiva ou adotiva. Se for uma criança maior, a mesma coisa. Se for uma adoção de adolescente, a mesma coisa. Você vai ter que se dedicar e dar toda a tua atenção para a chegada dessa criança. Então, claro que num primeiro momento o casamento vai ficar em segundo plano, porque aí você está lidando com um novo membro da família que chegou, com a rotina que mudou. No caso da adoção das crianças mais velhas, às vezes tem que ver a escola, levar para médico, né, fazer um check-up, entender a escola. Gente, sim, muda pra caramba, né? Aí você não tem mais, às vezes, horário para ir no cabeleireiro nos primeiros meses, para ir fazer a unha. É assim mesmo, né? Essa é a realidade. Então você tem que estar preparado para isso, né? E
quando você também não tem uma rede de apoio, às vezes, né, que não é possível ter uma rede de apoio, é só você e teu companheiro, é trabalho à beça, não é fácil educar um ser humano, não. Pois é, a mudança, então, um projeto, eu acho assim, eu sempre falo que o projeto para ter um filho é um projeto para a vida toda, né? E que por mais que você esteja com afinidade e que deve ter essa afinidade sobre a temática com seu companheiro ou sua companheira, vai surgir mudanças e que com a vivência dessa mudança é que você vai se compreender, né? E querer crescer junto com seu companheiro, né? Eu falo aqui assim, que faz 4 anos que nossos filhos chegaram, desde então, assim, 5h30, 6 horas, a gente está de pé de domingo a domingo. É beleza. Eles dormem cedo, dormem 7h30, assim, no máximo, 5h30 estão acordados. E você não pode ser infeliz com isso, não, mas também o companheiro tem que entender que às vezes 9 horas da noite você está querendo dormir, né? Você não está indo mais assistir um filme de adulto, você só vai para o cinema assistir filme infantil. Então, assim, você tem que se preparar para isso, né? Sim. Então, se preparar, fazer essa superação do luto é essencial para que você não chegue a adotar, que tem essas mudanças normais, mesmo sem o luto. Por exemplo, nós não pensamos em FIV, outra coisa parecida, não. A gente pensou logo em adotar. Então, a gente não sofreu por não poder engravidar. Né? Mas, mesmo assim, houve essa mudança toda em nossas vidas. Agora, imagine alguém que não superou esse luto, essa infertilidade, ou seja, você já vem com uma bagagem de problemas e ainda chegando a uma mudança radical na tua vida, né? E ainda tem uma grande questão que eu gosto de falar: se os dois não quiserem ter aquele filho, é melhor que não tenham, né, Sandra, nesse momento. Ah, sim, é melhor que não tenham. Eu falei isso numa outra live, assim, não adianta um querer convencer o outro de comum acordo, né? Queremos ter esse filho. Há alguns meses atrás, a gente estava com casos de devolução, muito por conta disso. O casal não se preparou, foi para adoção e queria um perfil de crianças mais velhas. Essas crianças vieram, só que houve um convencimento, um convenceu o outro não queria e achou que fosse dar certo e não deu certo, né? Então, assim, não há convencimento, na verdade, assim, as duas pessoas querem a mesma coisa, né? Você pode ter uma divergência, que é muito diferente. Eu quero um recém-nascido, eu quero 3 anos. Então, assim, conversa-se sobre o desejo de ambos e tenta o caminho do meio. Qual é o caminho que deixa feliz os dois? Agora, convencimento, um quer, o outro não quer, isso não existe, porque para você ser pai, para ser mãe, você não tem que ser convencido de. Existe o medo? Existe, porque é um grande desafio. Você sempre fica com medo e tal. Mas é muito diferente da pessoa ser convencida a pessoa que tem medo, que é normal, porque é uma grande responsabilidade. Aí não dá certo. Esquece que não vai dar certo, né? Então, assim, esse casal tem que sentar, tem que conversar e falar, ok, daqui para frente, então, como separar, né? E vamos ficar com outras pessoas que têm o mesmo ideal, ou o outro companheiro cede e fala, não, então eu também não, ok, você não quer, então para mim também tudo bem, eu vou ficar bem. Porque convencimento para filho não existe isso, sabe? Tem grande chance de dar errado, como esse casal que eu tava acompanhando. Então, não, né? Tem que ser de comum acordo, filho. Pois é, Sandra, aí está assim, chegando a 7 minutos do final, certo? Eu sei que teria muita coisa para a gente conversar. Com certeza. Depois a gente, sei lá, vamos encontrar de novo. Eu quero outras chances, com certeza. Claro. Certo? Mas eu queria que tu passasse assim, uma mensagem para que essas pessoas que estão vivendo esse luto, que pensam nessa possibilidade da adoção, o que eles devem fazer para que isso tenha sucesso. Eu acho que assim, a grande mensagem que pode ficar é que pais vocês querem ser para os seus filhos, né? E eu acredito que todo mundo quer ser os melhores pais possíveis para os seus filhos. Então, para serem esses pais,
vocês têm que cuidar de vocês antes. E cuidar da cabeça de vocês, do corpo de vocês, cuidar de vocês mentalmente e fisicamente. Porque para ser um bom pai, uma boa mãe, você tem que estar por inteiro nessa parentalidade, né? E as crianças precisam sim dos pais. A primeira infância a gente sabe que é muito importante. Então, cuidem de vocês antes, cuidem muito para vocês serem ótimos pais, que eu tenho certeza que todo mundo tem essa possibilidade. Tem muita criança por aí que merece ter uma família maravilhosa. E quem sabe não é a família de vocês. Ah, que bom, que bom. A gente, assim, agradece muito a tua disponibilidade. Quando eu convidei, eu digo, meu Deus, ela deve estar tão cheia de lives, de trabalho, que quando será isso? Mas, assim, chegou o nosso dia e, assim, a gente fica muito feliz. Como eu te digo, o GEAD fica muito feliz da tua presença aqui, da tua disponibilidade. A casa está aberta para você aqui em Recife. Nós somos um grupo que tem 25 anos, né? Assim, tem umas datas vida, que tem esses encontros mensais e também o encontro de pós-adoção, né? Então, assim, a gente quer você aqui presente um dia fisicamente também, tá? Então, te Muito agradeço obrigada. imensamente. Muito obrigada pelo convite, adorei, adoro Recife, conheço aí Porto de Galinhas, Recife, Olinda, tá na hora de voltar mesmo, adoro. Obrigada pelo convite, estou à disposição de vocês, para mim é um prazer falar sobre esse tema e outros mais aí sobre adoção. E sim, vamos manter o contato, o senhor tem meu telefone, estou aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Obrigada mais uma vez, foi uma honra falar aí para vocês. Então, não. Nós aqui agradecemos aqui imensamente, viu? Sua disponibilidade, assim, nós mantemos, Sandra, uma live semanal aqui, né, com vários temas. Somos dois ministradores, dois anfitriões, cada semana é um. Na primeira semana do mês, a gente faz um debate no Facebook, no YouTube, que aí entra 4 a 5 pessoas, e aí a gente faz uma live diferente. E que assim, a Legal. gente estreou o mês passado e foi super legal. A gente meio fez sem saber como é que ia ser, que ia dar, mas foi super legal. Né? A gente viu que 12 horas depois a gente estava com mais de 900 visualizações no YouTube. Ou seja, tá falando sobre adoção, né? Sobre a cultura da adoção positiva, é sempre muito importante. Como eu falei no início, deixou de ser uma questão de ter filho para mim, mas de uma filosofia de vida. E assim, enquanto tiver criança e adolescente nas casas de acolhimento, a gente tem que estar aqui lutando para que essas crianças venham a ter a família e lutando também para que essas famílias tenham sucesso nessa adoção, né? Que é tanto importante quanto a adoção, né? A gente quer que tenha esse sucesso, né? E aí esse sucesso vem da preparação, vem de falar, vem de estar aqui normalizando os temas, né? Tão diversos e necessários para a adoção. Então, mais uma vez, obrigado, ok? Imagina, um beijo grande para vocês, obrigada pela acolhida e estamos juntos nessa. Sucesso aí. Então, vamos acabar logo com essa pandemia para a coisa Por ficar mais favor. física, né? Por favor. Certo. Então, gente, eu agradeço a vocês pela audiência. A live fica gravada do nosso Instagram. Daqui a pouco ela vai estar no YouTube. E aí se inscrevam no nosso canal do YouTube. Na nossa bio do Instagram tem os links. Então a gente tem Facebook, Instagram, tem o YouTube e tem o Telegram, onde a gente passa todos os dias comentando e falando sobre a adoção, colocando lá a busca ativa, ou seja, participando dessa rede tão importante que é falar sobre adoção. Então, muito obrigado. Estou muito feliz. Tá certo? Beijo para você. Fica com Deus. Beijo para vocês em Recife. Amém. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigado a todos. Até mais.